Olá pessoal, bom dia. Bom, neste vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre procedimentos médicos extrafísicos. Coisa que eu vivenciei algumas vezes na minha vida e agora, esses dias aqui, anteontem aqui, eu vou fazer um relato aqui, né? Eu passei por uma outra situação, assim, nesse sentido aí, né? Então eu vou falar. Agora, isso eu vivenciei algumas vezes, por mim mesmo, assim, então, né? Mas existem muitas outras pessoas que já passaram por situações semelhantes a essa daí e tal, né? Tá? Questão de paracirurgias e tudo mais, né? Então, aquilo que a gente consegue observar, né? Vivenciar na prática mesmo, tal, né? Então é possível a gente analisar. Então é o seguinte, quando eu era jovem, quando eu comecei a perceber isso lá com uns 20 e poucos anos de idade, quando eu comecei a observar esses procedimentos médicos aí e tal, né, extrafísicos, digamos, né? Porque existem os médicos, equipes de médicos extrafísicos, enfim, pessoal da área de saúde extrafísico, né? Mas extrafísico, tá certo? E na verdade, no mundo como esse aqui, isso é extremamente necessário mesmo, né? Tá? Então, veja bem, mas ó, existe uma diferença entre um profissional da área médica fazer um curativo, ou algo assim mais simples, e um procedimento, uma paracirurgia, um implante, assim, tal, que já aconteceu comigo, no meu corpo mesmo, tal, né? Então existe, a gente pode analisar isso de N formas, né? Então veja bem, olha, eu vou fazer vamos conversar, né, no vídeo aqui, eu vou falar algumas coisas, né, mas eu vou ler esse daqui que aconteceu comigo agora, anteontem, né? Ó. O relato aqui é do dia 20, hoje é dia 21, foi de ontem, né? Então, mas olha, o que aconteceu foi no dia 19, tá? Hoje é dia 21 de novembro de 2018, hoje, né? Então, olha, o relato é do dia 20, de ontem, no caso, não. Implante de uma barra na perna direita. Ontem à noite, quando eu deitei para dormir, senti claramente alguém introduzir uma barra na minha perna direita, na altura da panturrilha. Foi por trás, na parte de baixo, do joelho para baixo. Então, olha, eu senti quando alguém colocou aquela barra, eu senti aquilo claramente, que eu deitei, né? E normalmente quando eu deito eu fico observando, porque sempre tem gente ao redor, assim, na base física, no quarto de dormir, sempre. Tá, né? Por um motivo ou por outro, né? E eu deitei na cama e senti quando alguém, num dado momento, quando alguém colocou aquela barra assim, mas né? Eu vou fazer outros comentários aqui. Agora, o que eu acho interessante é que eu fico me perguntando que um dia, assim, do que é feito esse tipo de material. Parecia uma barra, sabe essas barras de titânio, ou alguma coisa assim que é feito nessa cirurgia. Então depois eu vou falar aqui. Tinha mais ou menos uns 30 centímetros de comprimento por 1 centímetro de diâmetro. Era uma barra assim, né? Tá certo? Uns 30 centímetros de comprimento. E eu vi quando alguém colocou aquilo, mas quer ver, ó, notei que aquela operação exigiu aplicação de força. Então quem foi colocando aquilo ali, eu vi que tinha gente ao redor, assim, eu percebi quando chegou gente assim, ficou do lado da cama, algumas pessoas assim, né? Tá? Então, olha, notei que aquela operação exigiu força, então alguém colocou aquilo com a força, mas eu acho que aquelas pessoas ali pensaram que seria o suficiente, mas eu percebi que tiveram que colocar uma força mesmo para valer, né? Assim, ó, alguém teve que aplicar força até aquela barra ir parar no meio da perna. Porém, não senti o emprego de mãos. Eu não me recordo assim de ter visto mãos ali. Porque no plano extrafísico, assim, a tecnologia, essas coisas estão muito mais adiantadas do que aqui onde nós vivemos no plano físico. Tá? Então as coisas lá são muito mais adiantadas. Essas coisas médico, informática, tudo é mais avançado. Tudo. Tá? Mas eu não me recordo de ter visto sentir mãos assim. Eu senti quando aquela barra foi introduzida na perna, assim. E não foi assim.
foi no meio da perna, como se alguém tivesse colocando bem no meio da panturrilha, assim, aqui na parte de baixo, assim, da batata da perna, que nem o pessoal fala, né? Uma coisa de mais ou menos uns 30 centímetros, uma barra assim, né? Eu senti aquela barra sendo colocada, né? Porque, na verdade, eu ando, faz algum tempo, eu ando tendo alguns problemas, assim, não sei se é nervo ciático, minha coxa, mas o que eu sinto mais é a coxa, uma coisa assim. Dá para tocar o barco, né? Mas eu não imaginava, assim, que aquilo fosse ser colocado na batata da perna, assim, na panturrilha, né? Que a minha perna, a parte que mais me incomoda um pouco é na parte da coxa, aqui em cima, né? Tá. Mas eu senti então que alguém colocou aquilo com a força, só que aquilo não foi suficiente. Aí eu percebi que alguém colocou aquilo com força para valer mesmo. Assim, foi parar lá no meio da perna, no meio daqueles dois ossos que tem, eu não me recordo o nome desse osso que tem na parte de baixo aqui, né? Agora não estou lembrado. Tá? Então eu também não senti dor nenhuma. Assim, não senti nenhuma dor, só senti aquela barra sendo colocada assim, né? Parecia algum tipo de tecnologia avançada realizava aquela operação. Tá? Eu estava em decúbito dorsal, estava deitado de barriga para cima. Assim então, né? Então aquela barra parecia ter uns 30 centímetros de comprimento e um centímetro de diâmetro. Então parecia ser redondo e uma barra comprida de uns 30 centímetros, aquilo, né, do tamanho da perna, assim, da batata da perna aqui, dessa parte de baixo, assim, né? Tá? Então eu senti aquilo, que nem eu falei, né? Eu senti que alguém colocou aquilo com força, mas aquilo não foi suficiente. E aquelas pessoas colocaram aquilo que foi parar no meio da perna, assim, ó, no meio da carne, assim, sabe? Foi parar bem no meio da batata da perna mesmo, lá dentro, aí ficou bem no meio, assim, aquele negócio lá, né? Então, num dado momento, a minha mão direita abriu e fechou duas vezes, como se estivesse agindo por controle remoto. Então, a mão fechou e abriu com força, assim, né? Eu estava deitado na cama e minha mão começou a mexer sozinha, assim, parada, assim, sem nada, assim, minha mão abriu, parecia que alguém estava controlando por controle remoto minha mão. A minha mão fechava e abria, assim, sozinha, assim, né? Parecia que tinha alguém controlando por controle remoto. Mas é muito comum, que eu falei quando eu deito assim, eu vejo pessoas assim, os espíritos, assim, eu falo pessoas assim porque quando a clarividência abre, parece pessoas normais, assim, não? Tá? Então eu percebi quando algumas pessoas assim se posicionaram antes desse procedimento aqui, eu percebi quando algumas pessoas pararam do lado assim e tal, né? Tá? Então, essa daqui é recente agora, que é que eu falando com a perna um pouco meio assim, esse negócio de nervo ciático aí, conforme você vai envelhecendo, vai aparecendo esses problemas aí e tal, né? Eu não tinha isso, tal, né? Mas faz um tempo que eu estou tendo algumas dores assim na coxa, mas é na coxa aqui, na batata da perna, eu vi colocar aquela coisa na batata da perna, assim, né? Então, né? Mas eu acredito que seja assim no sentido de algum procedimento médico, né? Nesse sentido aí, porque a perna não está muito legal, né? Anda dando umas dores assim na coxa e tal, né? Mas não era bem na batata da perna, assim, na parte de baixo. Agora, como eu falei, existem os médicos extrafísicos, equipes de médicos, assim, extrafísicos, né? Tal, né? E como eu falei, esse tipo de coisa comigo já aconteceu outras vezes também. Tá? Esse foi agora, anteontem que aconteceu, né? E em vídeos anteriores eu já postei também falando de outras situações. E eu acredito que a mais séria de todas foi uma que fizeram um procedimento no meu coração, quando eu tinha acho que uns 32 anos de idade e tal, né? Hoje estou bem, assim. Mas se eles não fizessem aquilo naquela época lá, se aquilo não fosse feito naquela época lá, não foi uma vez só. Parece que o negócio estava tão danado que foi feito algumas vezes assim. Eu percebia quando pessoas chegavam assim, gente chegava assim e tal, né? Próximo assim e começava a mexer assim, colocar umas coisas assim e tal, né? No coração, né? Mas eu tinha 32 anos, depois daquilo resolveu, assim, só que não foi uma vez que eu falei, aquilo durou acho que bem um tempo, assim, uns anos, assim, uns 2, 3 anos, assim, com pessoas, passava um tempo e alguém vinha, eu via quando algumas pessoas se aproximavam assim, e mexia no coração, colocavam as coisas assim, uns negócios, para fixar mesmo as coisas, uns negócios assim, tal, né? Então, muita gente por aí não tem a percepção que eu tenho. Às vezes a pessoa vai buscar auxílio num lugar que lida com paracirurgias e tal, mas a pessoa mesmo não vê quando é realizado os procedimentos. Eu já percebi algumas vezes quando foi feito algum procedimento, assim, alguns simples e outros mais complexos, que nem esse de implantar coisas no corpo, assim, de fazer um implante mesmo, eles colocam um aparelho mesmo, assim, uma coisa mesmo no coração, pode ser em qualquer parte do corpo, já fizeram isso até na minha cabeça, assim tal, né? Agora,
Por que acontece isso? Será? Né? Existem alguns casos assim, ó, vou explicar o que acontece. Por que, que a pessoa passa por procedimento cirúrgico extrafísico, por exemplo? Você é atendido por médicos extrafísicos. Às vezes a coisa está tão danada que você precisa ir no médico normal mesmo aqui, agendar uma consulta e ir no médico para fazer uma cirurgia física mesmo. Mas às vezes é possível fazer um implante, uma coisa extrafísica. Então por que, que acontece isso? Porque nós somos atacados espiritualmente. Então esses ataques, com o tempo, eles começam a lesionar. Se não houver nenhuma providência, a pessoa não procurar um médico mesmo, normal, ou não houver um socorro assim dos médicos extrafísicos, a pessoa desencarna, morre. Porque o problema vai se agravando com o passar do tempo. Porque se os ataques são constantes, agora pode ser... De onde vêm esses ataques? Pode ser coisa que já veio de outra vida, às vezes é uma obsessão crônica. O que tem muito no planeta Terra. Todo mundo é assim. Às vezes a pessoa pode falar, não, mas isso acontece com fulano, com o Beltrano, aquele cara é carregado, o outro lá é obsidiado. Acontece com todo mundo. Tá? Então, às vezes não está tão grave, mas tem gente que está às vezes o problema é crônico, porque a reencarnação é para isso, né? Para consertar esses problemas de outras vidas. Então, às vezes a obsessão está tão crônica, às vezes não é uma obsessão simples, é uma obsessão complexa, com muitos obsessores de outras vidas. E a pessoa fica sendo atacada por aqueles obsessores e, num dado momento, começa a lesionar alguma parte, algum órgão, alguma parte do corpo, tal. Então, às vezes pode ser atendido pelos médicos extrafísicos. Então, e a pessoa às vezes não percebe esse tratamento, às vezes é feito até um tratamento da pessoa. Então, né? E dependendo, que nem no meu caso aqui, eu trabalho com esclarecimento, essas coisas incomodam os outros, assim, tal, né? Então, não é questão só de obsessão, eu tenho problema de obsessão de outras vidas, mas você é atacado por outros espíritos aí que ficam incomodados com esses vídeos, com essas coisas que eu falo, que eu estou esclarecendo as pessoas, assim, isso incomoda os outros. Então a gente é atacado, assim, fisicamente mesmo. A pessoa fala, mas ataca de que jeito? Vem pra cima mesmo, assim. Esse problema que eu tive no coração foi por causa disso. Assim, eu levava cada ataque barra pesado e o ataque era sempre no coração. Sempre no coração. Chega uma hora, você está entendendo? Então, se eu não fosse acudido naquele momento, eu tinha acho que uns 32 anos. Só que aquilo levou alguns anos até chegar naquele ponto mais grave, assim, tal, né? Foi quando eles começaram a cuidar, assim, tal, né? Dos 29, 28, 29 até uns 31, 32 anos, foi tempo, assim. Aquela situação lá, porque eu só vivia sendo atacado no coração, direto. Quando vem aquela carga pesada mesmo em cima, assim, bum, assim tal, né? E não existe defesa para isso. Então, às vezes a gente está vendo isso aí, mas não tem como se defender. Tá? Então é só a resistência mesmo do corpo que segura essa barra aí, né? Então agora, as outras pessoas são assim também, a pessoa às vezes não sabe, tem problema de saúde grave, é obrigado a fazer cirurgia, tratamento sério aí, mas às vezes é problema que vem de outra vida. Ou alguma coisa nesse sentido assim, de natureza espiritual. A pessoa está sempre sendo atacada ali, sempre sendo atacada ali. Então, num dado momento, o corpo não aguenta e começa a aparecer a doença. O problema é que ele vai se agravando. Tá? Então, é isso que acontece. Agora, que nem eu falei assim, e também com o passar do tempo, se a pessoa consegue envelhecer, porque tem gente que morre novo, 30, 40 anos a pessoa morre. Então, um dos fatores que contribuem para a pessoa morrer mais cedo, ou antes do tempo, são esses ataques espirituais, assim, que todo mundo passa por isso, tá? Um em menos grau, o outro maior em mais grau, assim, mais sério, tá? Então, dependendo do que a pessoa faz, dos problemas que a pessoa tem, que já trouxe de outras vidas, todo mundo é assim, tá? É que nem eu falei, uns têm mais problemas, outros têm menos, nesse sentido aí, tá? Então, com o passar do tempo, aquilo vai lesionando o órgão, alguma coisa no corpo humano, vai lesionando devido aos constantes ataques. Às vezes é uma obsessão. Quem trabalha com isso, sabe, quem trabalha, tem gente que trabalha com isso no dia a dia. Então, quando chega a pessoa lá com aquele problema espiritual ali, para tratar, para pedir um auxílio médico ali, a pessoa já sabe, às vezes até vê o que está acontecendo, porque vê os obsessores atacando a pessoa ali. Entende? Já vê ali a situação, já identifica. Às vezes a pessoa apresenta um problema, às vezes a pessoa que está atendendo é clarividente, já nota na hora, ele fala, já sabe já liga uma coisa com outra, já sabe o que a pessoa tem, a causa, o que está ocasionando aquilo ali. Entende?
Porque existe muito lugar, como eu falei, que trabalha com paracirurgia, com atendimento médico, extrafísico ou espiritual, né? Tá? Tem pessoas por aí que trabalham com isso aí. Agora eu estou falando, estou relatando a minha vivência prática porque eu vivencio isso. Aqui aconteceu, isso que eu falei da perna aqui, ó, aconteceu anteontem. Ó, alguns que eu falei eu já tinha até postado no YouTube, em vídeos mais antigos que eu tenho. Teve um outro caso que eu deitei, com isso faz muito tempo. Depois de um ataque extrafísico assim, eu devia ter uns 29, 30 anos, eu nem lembro. Agora eu estou quase 60. Não é só para dizer como que são feitos esses procedimentos médicos. Então eu havia sido submetido a um intenso ataque extrafísico e o meu estômago ficou dolorido assim por dentro, doendo, né? Aí quando eu deitei no colchão, assim, no quarto, assim, numa outra casa onde eu morava, quando eu deitei, eu dormia no colchão, bem grande, no chão, assim, eu deitava no chão porque eu achava mais confortável, né? Eu deitava no chão, no colchão, um colchãozão bom, assim, bem gostoso, né? Aí na hora que eu deitei com o estômago, assim, incomodando o estômago, né? Por causa daquele ataque, por causa do ataque, um ataque bem barra pesada mesmo, né? Aí eu percebi que quando pessoas, assim, pessoal que trabalha na área médica, quem lida, assim, com o corpo humano, no intuito de tratar o corpo humano, quem está na área médica, saúde. Então, na hora que eu deitei, eu vi quando algumas pessoas se aproximaram, assim, no quarto de dormir. Então eu vi aí colocaram um cano. Ó, veja bem, são coisas assim que a gente, só você vivenciando mesmo, porque você vê, são coisas muito diferentes. Ó. Quando você faz uma endoscopia, o médico coloca o negócio pela boca, aqui. E na hora que eu deitei, colocaram por aqui, ó, que aqui, esse aqui é o chakra laríngeo, aqui. É um ponto de energia que existe aqui na garganta. Colocaram aquilo ali para mim foi uma novidade. Introduziram um tipo de um, parecendo aqueles negócios de endoscopia, aqui pela garganta, aqui, ó. Aquilo foi lá no estômago, assim, e depois que foi utilizado aquele procedimento, deu um alívio, nossa, incrível, assim, eu lembro até hoje. Deu um alívio no estômago, assim, que, assim, então, porque eu estava irritado, por causa daquele ataque que eu tinha sofrido, algumas horas antes, o estômago estava detonado mesmo, né? Aí eu senti, depois colocaram, mas introduziram um tipo de uma mangueira, e parecido com aqueles negócios que fazem endoscopia, só que por aqui, ó. Aqui. Eu vi quando aquilo entrou aqui nesse chakra laríngeo aqui, uma coisa que eu nunca tinha, assim, observado aquilo ali, né? Uma coisa interessante, porque é tudo coisa que a gente não está habituado a ver no dia a dia, né? Então, aquele cano entrou aqui, um tipo de uma mangueira, assim, que nem eu falei, parecido com o negócio de endoscopia. Entrou aqui por aqui, foi lá, eu senti entrando. Aí foi lá no estômago, aí mexia no estômago, parecidíssimo com a endoscopia. Só que o objetivo daquilo ali era produzir um alívio, era aliviar aquela irritação que eu estava tendo no estômago. Aquilo. Depois daquilo ali eu adormeci, aí eu senti que aquilo deu um alívio, assim. Assim, então aliviou assim, o estômago e tal, né? Estava muito irritado o estômago, né? Aí naquele momento eu adormeci. Então, existe essas paracirurgias aí e tudo mais, tal, né? Que nem essa que eu estou falando, né? Já passei por outras aí também. Assim, e tem um detalhe, às vezes você, que nem já aconteceu de uma outra vez assim, eu tinha 20 e poucos anos. E eu senti quando acho que devia ser médicos, né? Eu estava sentado na mesa, eu era garotão, um rapaz novo, eu estava sentado na mesa da minha casa, na cozinha, sozinho, lendo. Então isso pode ser em qualquer lugar, às vezes a pessoa não observa por causa do assim, tal, né? Mas como eu já estou acostumado com essa situação, aí eu sentei na mesa assim, eu percebi quando alguém se aproximou, porque eu era muito, quando eu era novo, eu tinha um obsessor que ele me atacava muito na cabeça. Ele agarrava aqui, ó, do lado direito, assim, atrás da orelha aqui. Parecia que ele abria minha cabeça no meio. E ele agarrava sempre aqui, assim, ó. Eu percebia quando ele pegava aqui, aquilo começou a lesionar aqui, ó, essa região aqui. E doía, e eu percebi aquilo ali, né? Eu passei por algumas situações assim. Aí, os médicos, assim, tinham que tirar ele de perto, para tratar ele lá no plano espiritual, no plano extrafísico, para poder também tratar eu. Tratava o obsessor e tratava eu também. E eu sentia, assim, o trabalho que era feito aqui nessa região aqui da cabeça. Então eu estou falando isso daqui porque isso acontece com todo mundo por aí. Assim, em menor grau, outros em maior grau. Então veja bem, é tratado o obsessor, ou os obsessores, né, que estão atacando, isso é um problema de obsessão que já vem de outras vidas, assim,
Hoje a coisa está encaminhada, digamos assim. Muito adiante, melhorou muito, porque os obsessores reencarnaram e tudo mais e tal, tá certo? Mas era assim, os médicos extrafísicos, eles têm um problema de obsessão crônica, eles têm que afastar o obsessor de perto do paciente. Tem que tratar o obsessor lá no ambulatório, lá no plano espiritual, né? E tratar aquela pessoa ali que está sendo atacada ali também. Então é complicado, aquilo ali até resolver leva tempo. Só depois que os obsessores reencarnam, que aquilo vai se acalmando, tá, vai se encaminhando. Mas isso leva anos, décadas, assim, tipo uns 10, 20 anos para mais, assim. Dependendo do estágio que a coisa tá, né? Tá? Então é tratado o paciente e o obsessor, quando é problema, esses ataques assim que vão lesionando a pessoa, que nem aqui. Eu falei, esse outro da cabeça aqui, ó, o obsessor ele agarrava aqui, ó, com as mãos aqui na minha cabeça, mas aquilo dava uma dor terrível, assim, entendeu? Às vezes o obsessor está com tanta raiva da vítima dele ali, às vezes ele fica cego de raiva e ataca a pessoa, assim, onde começa a lesionar, se não houver um socorro, um tratamento assim. Tá? Então, quando é assim, os médicos, quando é problema de obsessão, ataque de obsessão, assim, são N situações. Eu estou citando algumas coisas que eu já vivenciei por mim mesmo. Tá? Mas eu já vi coisas assim também. Mas se não houver um tratamento mais sério, a pessoa desencarna, dessoma, morre. Tá? Então, pessoal, por hoje seria só isso mesmo. Tá? Bom dia.